Olá, meus amigos, muito bom dia. Fazendo um vídeo para vocês, para ser colocado aí numa estreia que eu vou fazer às 3 da tarde. Isaías 50:10 fala assim: no princípio Deus criou a terra e criou os céus e criou tudo que havia, certo? Havia trevas sobre toda a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui em Gênesis 1:12 fala: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que você tem vivido hoje? Você tem andado meio atordoado e meio ao caos que o mundo está apresentando aí para você? Quantas vezes você atravessou os seus vales, né, de muito sofrimento, muita dor? Eu também, todos nós também, não é? Vales escuros que pareciam não ter fim. Vales escuros que a gente parecia entrar por um túnel e não ver saída, só escuridão, parecia que era o caos total. Em meio a toda a tormenta, em meio a todo o sofrimento, em meio a todos os tipos de perguntas que se faz, por que Deus, por que eu, por que nós, por que tudo, né? Eu faço uma pergunta para você. Você viu Deus? Então vamos lá. Eu também não. Porém, eu creio que Deus, Ele está cuidando de cada um de nós, porque se no princípio Deus criou os céus e a terra, criou o firmamento e tudo que nele há, foi para nós, né? Ele criou tudo isso para nós. E nós não entendemos ainda até hoje o porquê de tudo estar virado na giraia, né? Como diz a gíria, virado de ponta cabeça. É o calor escaldante, é o efeito estufa, aquecimento global, poluição, tudo isso é uma treva, não é? Tudo isso é uma dor. Chuvas demais de um lado, seca demais de outro, mas deixa eu falar para você uma coisa. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. A volta gloriosa de Jesus é iminente, tá? Jesus vai voltar. Mas aqui na palavra de Isaías, eu só peguei esse pequeno trecho que Deus criou os céus e a terra. E sobre tudo isso que Deus criou, sobre o universo inteiro que Deus criou, Ele estava, o Espírito dele estava sobre a face das águas, que lá em Gênesis fala. E Deus, como Deus deu para todos nós um mundo perfeito, um mundo sem dor, ao pecarmos entrou o quê? O sofrimento e a dor através da desobediência. Então, meus amados, quem nunca passou por momentos difíceis, né? Nós acordamos e dormimos sem saber o que será o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã nós não conhecemos. O ontem já passou, faz parte do passado. Se o ontem já passou e se nós não podemos viver preso ao passado, por que é que nós ficamos tão preocupados com o futuro? Não é? E esquecemos de viver esse presente tão legal que Deus está dando para mim, para você e para todos hoje. Então, se todos os momentos de nossa vida for viver pensando no passado, porque lá no ano de 2000 a minha amiga me chateou, fiquei de mal dela. Pronto. Só que como uma criança briga e logo faz as pazes, a gente deveria imitá-las. Porque as crianças não guardam mágoa, não guardam rancor, não guardam tristeza. As crianças, ao mesmo tempo que brigam, choram, até se batem, até dão um tapinha uma na outra por conta da atividade da criança nas brincadeiras, a gente vê que as crianças têm um coração puro, a ponto de daqui a pouco dar beijinhos. E nós adultos não. A gente emperra naquele eu não vou dar o perdão, eu não quero saber, fez eu passar isso, passar aquilo, e quando você vê, passou. Passou quem? O tempo. E você não aproveitou, você não disse que você ama essa pessoa, você não se aproveitou para se aproximar dessa pessoa, e você guardou um tremendo do magoão aqui, né? Uma mágoa enorme. Eu falo magoão porque é uma mágoa que não tem tamanho. E aí? Faz bem? Cria doença. Meus amados, cria doenças. Doenças essa que nos leva até
a se perguntar por que médico nenhum descobre certas doenças? Porque é da alma. Porque se você não der o perdão, como é que você quer sobreviver? Não dá. Se nós não aprendermos a perdoar, não dá. Porque nós adoecemos. Sabe o veneninho que você põe para dentro de você? É a mágoa, o ressentimento e aquelas coisas que a gente chama, né, de falta de perdão. Essa falta de perdão, ela deixa a gente tão triste que o nosso senho fecha. Em vez de você sorrir, você fica sempre de cara fechada. E aí o que acontece? Você passa a vida inteira sem sorrir, né? Ou até sorrir, mas sorrir um sorriso falso. O verdadeiro sorriso é aquele que eu dou com todo o meu coração, com toda a minha capacidade de amar. E amar sem medida, amar sem cobranças, amar sem dizer para o outro que o outro tem que fazer, porque o outro faz aquilo que ele quer fazer, não aquilo que nós queremos que às vezes eles façam. Mas mesmo assim temos que amá-lo, mesmo assim temos que perdoá-lo. Jesus disse para Pedro, quando Pedro vai lá perguntar, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, disse o mestre. Pedro, perdoe 70 vezes 7. É infinita. É enquanto vivermos. Porque nós nos magoamos mutuamente. Nós nos magoamos. Às vezes sem querer, viu? Às vezes sem querer você magoa, fala alguma coisa e o outro nem tá sabendo o que aconteceu. E ele tá lá. O outro tá lá. Todo cheio de mágoa, né? Todo cheio de rancor. Não conversa. Não dá um parabéns para você. O cabelo tá aqui. Não te dá um parabéns quando você faz aniversário. Não te liga para saber se você tá bem. Já aconteceu isso com você? Ah, tomara que não. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, quando nós deixamos passar, né? Você cumprimenta, às vezes não tem resposta, você é bloqueado, você é perseguido e você não sabe por quê. Então, deixa eu falar uma coisinha para você. Às vezes, o maior sofredor é quem está fazendo isso. Quem está fazendo isso é que é o sofredor. Já reparou famílias e mais famílias que os irmãos não se falam? Existem famílias que os irmãos não se falam há anos, não é? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, um belo dia recebe uma notícia, ai, fulano morreu. Ah, meu pai do céu, aí vem aquele remorso terrível. Meu irmão morreu, porque o amor, gente, vai muito além, né? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, aproveitou, não aproveitou, não aproveita mais, viu? Às vezes nós deixamos passar e aí um dia a gente vai ver no caixão, vai ver lá no caixão. Ou não, né? Ou de repente tem tanta mágoa no coração que fala, eu não, quero mais aqui em terra e acabou. Então deixa eu falar uma coisinha aí pra você. Quando a gente amar de verdade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso... A gente é incapaz de viver isso. É incapaz. Sabe por quê? Porque Deus é amor, porque deu seu Filho único para nós, né? Deus se fez assim, homem no meio de nós. Lá em Gênesis fala, no princípio Deus era o Verbo e o Verbo estava em Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quem habitou no meio de nós? Jesus. E Jesus disse que para os corações impertecidos, corações endurecidos, não há solução. Se você tem um coração alegre, feliz, parabéns. Agora, se você tem um coração empedernido e cheio de mágoa, bora lá fazer amizade com seu irmão. Seja ele qual for. Irmão vizinho, irmão amigo, irmão, enfim. Você pode ter certeza que o mais beneficiado vai ser você. Porque se você está dando chance para o seu irmão, falando para ele o que você tem contra ele, para dizer para ele por que você está tão triste com ele, ele vai dizer, mas eu fiz isso, se eu fiz, me perdoe, porque foi uma hora de fraqueza. Então, quando você for orar o Pai Nosso, não se esqueça como que é o Pai Nosso. Você sabe como é que é o Pai Nosso? E Jesus disse que se tiveres alguma coisa, vai e resolva com quem você tiver dúvida e volte e reza o Pai Nosso. Talvez porque, como Deus perdoa todos os nossos pecados por todos os momentos que a gente desliza, a gente tem a capacidade de não perdoar. Essa capacidade cruel de não perdoar.
Olha, pelo simples fato de nós sermos bastante egoístas. E a começar de mim, eu tenho que exercitar isso. Viu? Eu não falo de você, eu falo de mim. A começar de mim, eu tenho que exercitar isso. E exercitar, gente, de uma maneira que eu consiga perdoar com o Senhor, porque tem momentos que até é difícil, viu? Não pensa que é fácil, não. Dar o perdão não é fácil. Perdoar não é fácil. Aí você vai falar, qual a diferença, Maristela? Ó, você dá o perdão para quem te magoou, perdoando. Não é diferente, né? Você perdoa dando o perdão. Ah, tá, mas é igual. Não. Dar o perdão de boca é fácil. Ah, não, eu já perdoei. Mas nunca esquece. E pior, não quer passar na calçada. Ah, não, eu perdoo, mas ele fica lá e eu cá. Isso não é perdão. O perdão verdadeiramente é pleno quando eu sou capaz de perdoar com Cristo e posso dizer assim, eu vou abraçá-lo. Eu vou abraçá-lo. E sim, esse é o perdão. Esse é o perdão. Porque para dizer que perdoou, a boca fala, mas o coração não sente às vezes. E você já passou por isso? Olha, eu não estou falando só de você, estou falando de mim. Quantas vezes eu tive que viver, sofrer através de anos e anos e descobri que não tinha perdoado. Eu só tinha dito que tinha perdoado. Ah, não, já perdoei. Não. O dia que eu consegui perdoar e consegui entender que a pessoa que eu perdoei estava perdoada de fato, eu consegui esquecer aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor. Entende o que significa perdoar? Sem limites. É perdoar perdoando e esquecendo com o Senhor. Se você fizer isso, você vai ter dado perdão. E sabe como o Pai Nosso é? Ele diz assim, ó, Pai Nosso, não é Pai meu, nem seu, é Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Venha o teu reino. Deus, seja feita a vossa vontade. Sempre a vossa vontade. A vontade de Deus. Assim na terra como no céu. O pão nosso, e não fala só o pão meu, é nosso, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos, tem o nos. Perdoai-nos, tem pessoa que não põe o nos, então perdoe nossas ofensas. Não, perdoai-nos, é a todos, é plural. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos ofendeu, não é? Mas se você diz isso e não perdoou, como pode rezar o Pai Nosso? Você não consegue. Mas você pode até conseguir, mas você não faz pleno. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E tem um trechinho final aí que há muitos anos eu não escuto, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Eu estou colocando isso porque o reino não é de Deus, porque o poder não é de Deus e a glória não é de Deus. Então temos que dar, né, para Deus o perdão para os irmãos, para que Ele nos perdoe. Porque com a mesma medida que você mediu o seu irmão, você será medido. E com a mesma falta de perdão que você não der para o seu irmão, infelizmente Deus não nos perdoará. Existia um homem que tinha uma dívida imensa e ele não conseguia pagar. O provedor, né? Aquele que proveu tudo para ele, deu tudo para ele, esperou que ele pagasse, mas ele não pagou, né? Proveu um valor imenso para ele. Ele falou, então você me paga? Então a história é a seguinte, ele não perdoou. Não, ele perdoou quando o homem foi lá, que ele foi cobrado, né? Senhor, mas o senhor vai me cobrar aquela dívida tão grande? Aí o Senhor fala assim, mas eu não tenho mais idade para trabalhar, Senhor. Então, aquele homem foi perdoado pelo Senhor dele, né? O provedor que deu para ele tudo e ele estava em débito com ele. Só que aquele mesmo homem saindo dali, viu um amigo que lhe devia bem pouco. Aí o que ele fez? Você vai me pagar, senão te jogo na prisão. E o homem falou, mas eu não tenho de onde tirar. Ele não teve compaixão. O que ele fez? Ele pegou, entregou para as autoridades e foi preso por conta da dívida. Quem foi preso? O homem que devia menos. E ele que devia muito, muito mesmo, ele foi perdoado, né, pelo seu Senhor. E aí o que aconteceu?
foram falar pro Senhor, né, que tinha emprestado para ele aquele dinheiro, né, que tinha dado aquilo tudo para ele. E aí ele falou, mas ele não teve compaixão do amigo? Ele falou, não, ele não teve compaixão. Então traga-o aqui. Aí ele trouxe, aí levaram o rapaz lá, e chegou lá e ele falou, você não perdoou seu amigo? Então eu vou te lançar na prisão, porque eu te perdoei o muito que você me devia, e você não me perdoou aquele seu irmão. Então essa lição para nós. Às vezes aquela pessoa que está nos incutando culpas deve muito mais do que nós, mas nós perdoamos as pequenas falhas que aquelas pessoas tiveram para conosco. Então, para conosco, fazem mal, a gente faz mal para as pessoas também. Então a gente tem que procurar evitar fazer o mal, evitar fazer o mal e evitar fazer com que as pessoas fiquem tristes. E isso, a começar de mim, eu tenho me policiado muito, muito mesmo. E o que tem acontecido? Eu tenho orado por aqueles que não me perdoam. Ai, nem sei se tem alguém que não me perdoa, tá? Então vou abrir meu coração aqui, nem sei. Mas eu tô falando isso para dizer aí para você, se você tiver alguém que você tá magoado, que alguém te deixou tristinho, comigo não aconteceu, graças a Deus, mas eu tô bem em paz comigo mesmo. Mas eu quero que você aí responda para você, se você tem alguém que você se sentiu magoado, às vezes um pouco das suas doenças, um pouco das suas dores de cabeça, um pouco do seu problema físico, está relacionado à falta de perdão. Por isso, perdoe. Alguém entende Deus? Deus é entendido por alguém? Tem gente que fala que não conhece Deus e não crê. Pois muito bem, Deus existe. E desde sempre Deus existiu, não é? Desde sempre. Então, quem é que precisa do perdão? Nós. Todos os dias pedindo perdão para Deus por nossas falhas. Porque nós fomos os primeiros a condenar Jesus, não é? Nós não fomos? Se Jesus foi preso, entregue pelos, né? Fomos nós quem fizemos isso, né? E aí o que acontece? Acontece que Jesus lá na cruz, né? Ele fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus morreu carregando a sua enfermidade, a minha enfermidade. Jesus morreu por amor. Só um homem tão apaixonado pela humanidade podia dar sua própria vida. E esse ser humano, porque Jesus era humano, mas também era divino. É divino. Então Jesus morreu lá na cruz e ainda pediu para o Pai perdoar nós. E nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos. Ah, meus amados, quanto nós temos que aprender que o amor é muito maior do que qualquer picuinha, tá? Eu vou cantar uma música aqui para vocês, um trechinho só, tá bom? Alguém explica Deus? Alguém explica? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água, da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica
Ele existe, existiu, existirá enquanto houver esse mundo, enquanto você está pensando que Deus é esse, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. É esse Deus que comanda a sua vida. E que se você crer com todo o seu coração, não precisa explicação, porque Deus é Deus. Fiquem com Deus e que a paz do Senhor entre nos corações. E lembre-se, o que nós temos que pedir e o que nós temos que fazer é dar o perdão. Por isso, perdoe 70 vezes 7. E fiquem com Deus. Beijo aí no coração de todos vocês. Tchau, tchau.